parou para pensar de onde veio o primeiro átomo. No capítulo 3 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec mergulha na mente do Criador para entender a formação dos mundos e o surgimento da vida. Esqueça as fórmulas complexas por um minuto. Vamos falar sobre a inteligência suprema que organizou o caos e deu propósito a tudo que existe. Se Deus é o centro, a criação é a prova viva do seu amor em movimento. Prepare então seu coração. Vamos entender como o universo saiu do nada para se tornar o nosso lar. Assim, antes de começar, de uma pausa no vídeo e pega o Livro dos Espíritos ou abre ele na internet e acompanha para assimilar melhor as perguntas. A questão 37 de O Livro dos Espíritos é uma das mais fundamentais de toda a codificação, porque trata diretamente da origem do universo e da relação entre criação e Criador. Vamos aprofundar com fidelidade as obras básicas, mantendo a simplicidade e a profundidade que merece ser entendida. A questão levanta duas hipóteses. O universo foi criado, ou ele existe desde toda a eternidade, assim como Deus? A resposta dos espíritos é clara e direta. Sem dúvidas que o universo não pôde se fazer sozinho. Aqui já se elimina a ideia de autocriação. A impossibilidade de o universo existir por si mesmo está dentro da lógica espírita, conforme estruturada por Allan Kardec. O universo é composto de matéria e leis, tudo que observamos é contingente, ou seja, depende de algo. Se algo depende, ele não pode ser sua própria causa. Portanto, o universo não é necessário por si mesmo, logo, ele não pode existir sem uma causa anterior, essa causa é Deus. Então, por que o universo não pode ser eterno como Deus? A resposta dos espíritos traz uma consequência lógica muito profunda. Se o universo fosse eterno como Deus, ele não seria obra de Deus. Por quê? Deus é definido na questão 1 como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se o universo fosse eterno, ele não teria começo, logo, não teria sido causado, portanto, não dependeria de Deus. Isso destruiria a ideia de Deus como causa primária. Porque Deus e o universo não podem ser da mesma natureza. Aqui entramos numa distinção essencial da doutrina. Deus, eterno, imutável, imaterial, único e supremo. Universo, mutável, material ou fluídico, sujeito à transformação. Se o universo fosse eterno como Deus, ele teria que possuir os mesmos atributos divinos. O que não é verdade, pois o universo muda constantemente. Logo, o que muda não pode ser eterno no mesmo sentido que Deus. A ideia de criação contínua. Aqui temos um ponto importante. Embora o universo tenha sido criado, a doutrina espírita não apresenta uma criação única e parada no tempo. Nas obras complementares da codificação, especialmente em A Gênese, encontramos a noção de criação contínua. Ou seja, Deus cria incessantemente, novos mundos surgem, outros se transformam ou desaparecem, o universo está em constante processo de formação e renovação. E o papel das leis naturais? Outro ponto importante. Deus não cria de forma arbitrária. Ele estabelece leis eternas e imutáveis. E por meio dessas leis, o universo se organiza, a matéria se transforma, a vida surge e evolui. Portanto, a criação não é um ato mágico isolado, mas uma ordem inteligente permanente. A questão 37 nos leva a 3 verdades fundamentais. O universo não é causa de si mesmo, ele não é eterno como Deus, ele é obra de uma inteligência suprema. E a razão confirma isso, como o próprio Kardec comenta. O acaso não explica a ordem revela a inteligência supõe um Criador. Contemplar essa questão não é apenas um exercício intelectual. Ela nos convida a perceber que vivemos dentro de uma obra inteligente, não estamos no caos, existe uma harmonia universal regida por leis divinas. E isso se conecta diretamente com a busca que você valoriza. Paz e conhecimento. Porque compreender a origem nos ajuda a confiar no destino. Na questão 38 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem: para me servir de uma expressão, por sua vontade. Essa frase é simples, mas contém uma profundidade imensa.
Ela nos ensina que a criação do universo não se deu por esforço físico, nem por processos materiais independentes, mas sim por um ato da vontade divina. Então cabe a pergunta: o que significa vontade em Deus? Aqui é essencial não humanizar Deus, como sempre alerta Allan Kardec. A vontade em Deus não é desejo passageiro, decisão após dúvida, ato condicionado, mas sim vontade soberana, eterna e eficaz. Ou seja, Deus quer e isso basta. Sua vontade é lei, causa e execução ao mesmo tempo. A criação não é um ato mecânico. Quando os espíritos dizem que Deus cria pela vontade, eles afastam duas ideias erradas. Um materialismo absoluto. A ideia de que tudo surge apenas da matéria. A matéria não se organiza sozinha, ela depende de uma inteligência. 2. Deus como artesão humano. A ideia de um Deus que constrói com as mãos. Deus não manipula a matéria como um operário, sua ação é intelectual e soberana. No livro A Gênese, os espíritos citam: Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Essa passagem de Gênesis não deve ser entendida literalmente como fala humana. Ela é uma linguagem simbólica que expressa a imediata eficácia da vontade divina. Ou seja, não há intervalo entre querer e realizar. Não há esforço, nem processo limitado. A vontade divina é criadora por si mesma. Mas, como isso se conecta com as leis naturais? Aqui está um ponto muito importante da doutrina. Deus cria pela vontade, no entanto, Ele estabelece leis para sustentar a criação. Como vemos também em A Gênese. As leis naturais são expressão da vontade divina, são constantes, harmônicas e universais. Então, a vontade cria, as leis organizam e mantêm. A questão 38 trata do princípio da criação, mas não exclui o desenvolvimento progressivo. Ou seja, Deus cria os elementos fundamentais e o universo se desenvolve segundo leis. Isso inclui formação dos mundos, evolução da matéria, surgimento da vida. Tudo dentro de uma ordem previamente estabelecida. E como podemos ver a onipotência divina? Essa resposta também revela um atributo essencial de Deus, a onipotência. Mas atenção! Não é um poder arbitrário, é um poder perfeitamente harmonizado com sabedoria e justiça. Deus não cria o caos, ele cria a ordem. Assim a questão 38 nos ensina que Deus cria pelo pensamento e vontade. Sua vontade é imediata e eficaz. A criação não é material, mas intelectual. As leis naturais são expressão dessa vontade. Então, o universo é resultado de inteligência suprema. Essa ideia tem um impacto muito profundo quando bem compreendida. Se tudo nasce da vontade divina, nada está fora da ordem, nada é puramente acidental. Tudo tem um fundamento inteligente. E isso nos leva a uma percepção mais elevada. O universo não é apenas existente, ele é intencional. Assim chegamos ao encerramento da primeira parte do estudo do capítulo 3, A Criação, de O Livro dos Espíritos. Neste estudo, fomos convidados a refletir sobre a grandiosidade do universo e, sobretudo, sobre a ação soberana de Deus, que tudo rege com sabedoria, justiça e perfeição. Cada ponto analisado nos aproxima de uma compreensão mais profunda da origem de todas as coisas e do nosso próprio papel nessa imensa obra divina. Mas esse é apenas o começo. Ainda há muito a aprender, refletir e sentir. Na próxima parte, continuaremos esse mergulho, ampliando nossa visão e fortalecendo nosso entendimento à luz da doutrina espírita. Se este conteúdo fez sentido para você, contribuiu de alguma forma para o seu conhecimento ou tocou o seu coração, não deixe de apoiar o canal. Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos próximos estudos e deixe o seu joinha. Isso ajuda muito na divulgação e permite que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E me diga nos comentários, o que mais chamou sua atenção até aqui? Nos encontramos na segunda parte desse estudo. Até lá!